Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus e que tem feito com a gente essa experiência nesse tempo da Páscoa de maneira especial, onde a palavra que se fez carne no Natal agora se entregou, né? E consumou toda a obra de salvação por cada um de nós. Então, bem, a gente tem o costume de no segundo domingo da Páscoa, a partir de São João Paulo II, ele instituiu o segundo domingo da Páscoa como o Domingo da Misericórdia, né? O Domingo da Misericórdia, ele é celebrado então depois da Páscoa, porque assim como a ressurreição, a misericórdia também é um fruto da Páscoa, é um fruto da cruz. A cruz, como uma verdadeira árvore, ela traz para nós dois frutos: a ressurreição, que é uma vida nova, ou seja, um novo começo. Por isso que ela acontece no 8º dia, ou seja, no primeiro dia da semana, depois de uma semana inteira, quando recomeça uma semana no 8º dia, então nós temos a ressurreição. Então é um novo começo, a vida nova e a ressurreição. Mas ela também, como misericórdia, como fruto da cruz, como misericórdia, ela traz para nós uma nova chance. Em que sentido? Quando Deus olha para mim, Ele me olha com misericórdia. E o que é esse olhar de misericórdia de Deus? É quando Ele não olha para o meu pecado, mas Ele olha para aquilo que está no meu coração. Ele olha para aquilo que eu posso ser e posso fazer e me acolhe, me convidando a mudar. Ou seja, então, a misericórdia é quando Deus olha para mim, não para o meu pecado como aquele que condena, mas olha para mim e me chama a mudar. Ou seja, me dá uma nova chance. Diante das realidades que não mudam, Ele me chama a que eu possa mudar. Então isso é me dar uma nova chance, isso é me apontar um caminho para fazer diferente do que eu estava fazendo, do que eu estava acostumado. A primeira leitura e a segunda leitura desse Domingo da Misericórdia, elas vão ensinar para a gente 3 virtudes que são muito importantes, né? A primeira delas, a constância. O que é a constância? É começar e terminar as coisas. A constância é permanecer mesmo quando está difícil. A constância é continuar mesmo quando eu não compreendo. Por quê? Hoje a gente tem se acostumado que quando eu não entendo, aquilo que eu não entendo eu rejeito, aquilo que eu não entendo eu paro de fazer. Aquilo que está muito difícil eu abandono, né? A gente vê jovens que começam uma faculdade, está muito difícil, abandonam. Começam um namoro e quando começa a dificuldade não querem enfrentar e abandonam. A gente tem se acostumado com o deixar as coisas. Mas esse segundo domingo da Páscoa quer ensinar a gente a ter constância, a continuar, a permanecer, a seguir em frente. Que é uma grande virtude cristã, né? Da gente não desistir das realidades. Apesar de ter motivos para, a gente permanece, a gente segue. Também a outra virtude é a virtude da comunhão. Porque a comunhão, ela é um chamado para cada um de nós para tudo fazer, mesmo tudo fazer e tudo renunciar pelos outros. Em primeiro lugar, pela comunhão com Deus, eu renuncio ao pecado. Pela comunhão com Deus, eu entrego a minha vida. Pela comunhão com os irmãos, eu oferto a minha vida. Eu renuncio ao egoísmo. E aí eu vou, então, tudo ofertar e renunciar por Deus e pelos outros, pelos irmãos. Comunhão também é acolher, independente do outro, porque muitas vezes a gente pensa que a gente só tem que acolher quem é igual a nós, quem pensa parecido. Mas comunhão é acolher independente do outro. Porque comunhão, de certa forma, ela deriva da misericórdia. E por derivar da misericórdia, ela exige de nós esse querer estar junto, esforçar-se e acolher independente do outro. Porque às vezes o outro não nos dá motivos para que nós acolhamos, ajudemos, mas ainda assim nós somos convidados, chamados, motivados, direcionados a quê? A comunhão com os irmãos.
Então, comunhão também é esse movimento de não desistir do outro, mas ofertar pelo outro, acreditar no outro. Não pelo outro, mas acreditar no que Deus pode fazer na vida da outra pessoa. E a terceira é a fé, que a fé é perseverar quando se é colocado à prova, ou seja, quando eu não entendo, quando está doendo, quando não está fácil, mas eu continuo. Isso é uma atitude de fé. Pela fé eu continuo. Fé, e aí a fé, ela é essa virtude onde eu continuo, mesmo sem entender, mesmo sem ter sinais seguros ou concretos. Às vezes acontece na nossa vida que eu não estou entendendo, não tenho certeza de nada, mas eu continuo. E eu continuo pela fé. Isso é fé e a constância, né? Constância e fé são irmãs, são quase gêmeas, né? Constância e a fé. Por isso a definição delas é bem parecida. O Evangelho, eu vou ser meio doido assim, né? Meio ousado nesse Evangelho. Mas o Evangelho traz para nós 2 verbos que são importantes. Um verbo ipsum fato, né? Um verbo de fato, e um verbo que eu estou adaptando para ele como verbo, porque ele pode ser convertido numa locução verbal, de alguma maneira, dentro do contexto teológico do Evangelho. O primeiro deles é o que não é um verbo, na verdade ele é um substantivo, que é a paz. A paz. Só que quando eu fui procurar no Evangelho, no dicionário, o sentido de o que é um verbo, quando eu fui procurar no Google, né, na verdade, qual o sentido de um verbo? O verbo, ele é uma ação. A paz no Evangelho, ela é apresentada para nós como uma ação. Ação de abandonar-se. Então, a ação de abandonar-se é a paz. A ação de abandonar-se traz a paz para cada um de nós. O verbo também é o que manifesta um estado. Um estado, eu estou em paz. Estar em paz. E também ela é uma transformação. O verbo também fala de uma transformação, que é o verbo tornar-se, né? Por exemplo. E aí, essa transformação é quando eu passo da angústia para a paz. Então, eu estou usando, assim, ocupando esse neologismo, entre muitas aspas, da paz como um verbo. Um verbo porque a paz, ela é fruto de uma ação. Ela precisa de uma ação para se encontrar a paz. Então, a paz não é ausência de guerra. A paz não é ausência de guerra, mas ela é uma ação de busca da presença, de buscar a presença de Deus, não de qualquer pessoa, mas uma presença de Deus, porque o Senhor, ele vai dizer, a paz esteja convosco. Então a paz é essa presença de Jesus, porque ele, quando chega no meio dos discípulos, ele se intitula e se apresenta como a verdadeira paz. Então a paz, ela é não uma busca de algo, mas é uma busca de Deus. E é muito interessante porque quando a gente fica angustiado, a gente justamente é quando a gente quer resolver as coisas. Só que muitas vezes eu quero resolver algo que eu não tenho como resolver. Muitas vezes eu quero resolver algo que eu não sei como resolver. Muitas vezes eu quero resolver algo que eu não posso resolver. Mas a paz, ela é justamente o abandono em Deus, onde eu entendo que eu não posso resolver e eu deixo nas mãos dele. Então a paz, ela é o fruto da cruz, onde no centro da vontade de Deus, que é a cruz, abraçar a cruz é estar no centro da vontade de Deus, e quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu encontro a paz. Então, estando na presença de Deus, estando na vontade de Deus, eu encontro a minha paz. Então a paz, ela não é ausência, a paz, ela não é buscar coisas, mas é estar em Deus, no centro da vontade de Deus. E também o outro verbo é o verbo enviar, que é quando ele vai dizer, né, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas para onde o Pai enviou? O Pai dele enviou ele para quê? Para a salvação. Mas a salvação que passa pela cruz. Então, ou seja, não há salvação sem cruz. Não há envio que não seja ou que não passe pela cruz.
Quando Deus nos chama a uma missão, a uma vocação, a um desígnio, quando Deus nos chama a algo na vida, Ele está nos chamando a passar pela cruz. Porque aquilo que nós vamos realizar sempre vai ser, vai ter e vai passar pela cruz. Então a minha vocação ela é cruz, o meu ministério é cruz, o meu chamado é cruz, a minha vida matrimonial é cruz. Mas é a partir dela, através desse caminho, que eu vou então alcançar e chegar à salvação. Porque não há salvação sem cruz. Então eu preciso reconciliar-me com a cruz para experimentar a salvação. E ainda assim, quando eu me reconcilio com a cruz, quando eu entendo que a cruz é o meu lugar, eu encontro também a paz, porque eu estou na vontade de Deus. Então não se esqueça nunca que o seu chamado, a sua vida, é estar na vontade de Deus, porque só na vontade de Deus eu encontro a minha paz. Por isso que Santa Teresinha vai dizer, né? Ela está bem aqui, diferente, ó, aqui. E aí eu olhei para ela, agora lembrei. Ela até me deu uma piscadinha falando. Por isso que ela vai dizer que a vontade de Deus é o meu paraíso, porque no paraíso a gente encontra paz. Não há guerra, porque não há briga. Quando eu estou na vontade de Deus, não há conflito, não há guerra. Pode haver dúvidas, mas não há guerra, porque só há paz, porque a vontade de Deus é o meu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.